Então, nesse momento de pandemia, pós-pandemia, algumas alterações de pele têm acontecido de pele e cabelo têm acontecido com uma frequência muito grande. Então, nós estamos no momento vivendo uma pandemia ou uma epidemia de queda de cabelo, né? E muitas mulheres, homens desesperados com o cabelo que não para de cair e tudo mais. Então, eu vou explicar um pouquinho qual é a causa e o que deve ser feito para minimizar esse processo. Então, na verdade, nós estamos num processo de mudança muito grande, são vários agentes estressores, né? Então, a questão da mudança de alimentação, que muita gente mudou, a diminuição da prática de atividade física, né? A questão do estresse emocional com toda essa situação, o medo, né? A questão de perder emprego, não perder emprego, de criança, quem tem filho, né? São vários motivos para um estresse muito intenso emocional, né? E além disso, uma mudança de sono, né? As pessoas estão com um ritmo de sono diferente, um ritmo de vida diferente. Então, tudo isso funciona como estresse orgânico, né? Então, toda vez que a gente tem um estresse orgânico, seja ele todas essas alterações que eu falei, ou quando tem uma mudança hormonal, né? Ou quando tem uma mudança alimentar, como uma dieta muito restritiva, isso leva a um sofrimento no nosso folículo, que é extremamente sensível e reativo a esse estresse orgânico. Isso desencadeia uma alteração que nós chamamos de eflúvio telógeno. O nosso ciclo capilar, ele sofre fases, normalmente ele funciona de forma cíclica em fases. Então, nós temos uma fase, que é a fase anágena, na qual o cabelo está ali aderido no folículo, crescendo, ali lindo, maravilhoso. Aí tem uma fase de transição, que é a fase catágena, e tem uma fase de queda, que é a telógena. E isso acontece o tempo todo no nosso cabelo. Então, nós perdemos cerca de 100 fios por dia, todo mundo. Então, esse processo vai acontecendo. Quando tem um estresse orgânico, por qualquer um desses motivos que eu citei, a infecção também existe uma suposição, estudos aí em andamento, de que a própria infecção pelo Covid poderia ser um agente estressor intenso, né, e causar essa queda. Então, toda vez que tem esse estresse, acontece uma coisa que se chama eflúvio telógeno, que aqueles fios que estariam ali na fase anágena e deveriam ficar ali, né, que são cerca de 80% dos nossos fios estão nessa fase anágena, cerca de uns 5% na fase catágena e 20% na fase telógena. Então, esse estresse faz com que os fios ciclem, né, de uma forma anômala, da fase anágena para a fase telógena. E a gente tem esse eflúvio telógeno, que é essa queda de mais de 100 fios por dia. Isso costuma acontecer 3 a 6 meses depois do estresse. Então, a gente está bem nesse momento, né, de até essa fase aí, 3 meses, ou quanto que a gente está mais, né, de pandemia, 6 meses já de pandemia, mas é bem a fase que isso acontece, e dura cerca de 3 a 6 meses. Se os agentes estressores são reparados, isso tende a recuperar e o cabelo vai voltar a crescer normal, e esses fios que caíram, né, de forma anômala, eles voltam a crescer. Então, é importante a consulta, né, com o dermatologista para identificar quais são os fatores que estão desencadeando o eflúvio, né? Às vezes pode ter alguma carência nutricional, a gente tem muitos fatores agora nesse momento, mas às vezes pode ter uma alteração hormonal, uma alteração de tireoide, né? Um fator nutricional que precisa ser reparado, porque se esse fator não é reparado, há uma perpetuação da queda, né? Uma queda que seria aguda, ela fica crônica, então é importante identificar qual que é o agente causador, e existem alguns tratamentos que podem ser feitos para acelerar a recuperação, né? A recuperação ela vai acontecer se o agente estressor for eliminado, mas a gente pode usar alguns suplementos vitamínicos, alguns tratamentos tópicos, algumas tecnologias também, né, e procedimentos que são feitos no couro cabeludo para acelerar a recuperação e também bloquear esse processo bloquear ou minimizar o processo de queda. Outra alteração muito frequente agora nessa época de pandemia, que muitos pacientes têm se queixado, é a acne, né? Então, muitas pessoas que não tinham acne começaram a ter, ou algumas pessoas, mulheres já adultas que tiveram acne na adolescência e nunca mais, agora voltaram a ter, né? Então, tem vários fatores que explicam o porquê desse aumento da acne pós-pandemia ou na pandemia, né? Um deles é o estresse. O estresse ele tem uma interferência nas questões hormonais, então com o estresse a gente libera mais um hormônio que chama cortisol, e esse hormônio ele acaba mexendo com outros hormônios, né, e acaba levando a um aumento da atividade ou da sensibilidade aos hormônios androgênicos, né, que são os hormônios que causam aumento da oleosidade
e secundariamente a acne. A alimentação, também muita gente com uma alimentação inadequada, né? Então muita gente com ganho de peso agora na pandemia e comendo mais doce, né? Então doce, alimento mais gorduroso, açúcar e farinha basicamente, que são alimentos inflamatórios, muitos lácteos, né? O lácteo também tem uma correlação, tanto leite quanto derivados, com o aumento do IGF-1, que é uma substância que também tem uma ação aí no receptor androgênico e leva ao aumento da oleosidade e à acne, né? Então, o que fazer, né? Então, é importante manter os cuidados, tentar, agora que já passou a fase crítica, né? Voltar à rotina, buscar voltar a ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, que a atividade física ela tem uma ação metabólica, né, anti-inflamatória, uma ação metabólica intensa, além disso ela ajuda no controle do estresse, né, e buscar esses mecanismos de controle de estresse, né, então meditação, atividade física, né, yoga e tudo mais. E além disso, ter os cuidados, então usar um sabonete adequado, né, usar produtos que possam ajudar, né, nesse processo inflamatório, a desinflamar, a diminuir a oleosidade da pele, né, e aí com isso, né, melhorar esse quadro.